Eu queria trazer hoje de manhã algo um bocado em continuidade daquilo que eu trouxe a última vez. Vocês vão pensar, a Mana Mari está a estudar agricultura. Não, mas a verdade é que a palavra de Deus fala muito sobre a agricultura. Porque era um tema que os judeus percebiam muito bem naquela época, não é? E hoje vamos viajar até a parábola do semeador. Então o nosso texto base vai estar em Mateus 13. Por isso já podes abrir ali, tá bem? A parábola do semeador, ela aparece em Mateus, aparece em Marcos e aparece em Lucas. Aparecem em 3 evangelhos registrados por 3 evangelistas diferentes. E é muito curioso porque, se vamos ver, Mateus traz uma versão assim bastante longa, não é? Mas Lucas também traz alguns pormenores muito interessantes. Os irmãos sabem que os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados os evangelhos sinóticos. Eles que se complementam, não é? Às vezes há um que traz algum dado que o outro não traz. Então é bom sempre estudar a mesma passagem, se existe, em vários evangelhos. E também quero vos dizer mais uma vez que quando Jesus vai falar desta parábola, ele vai fazer referência a um tema que não era novo. Já no Antigo Testamento, Deus tinha falado disso. Por isso, era duplamente familiar para os judeus. Era porque Deus já tinha falado disso no Antigo Testamento, e eles conheciam as Escrituras, e era porque era algo muito comum no dia a dia deles. E então, era fácil para eles perceber. O contexto da parábola é que Jesus estava ensinando à beira do mar, da Galileia, estava cercado por uma grande multidão, e ele começa a falar por parábolas. Aqui vai ser uma atrás da outra, nesta passagem, se vocês vão lá ver. Uma forma de ensino que usava pequenas histórias do cotidiano para revelar verdades muito profundas, ok? Então, esta parábola do semeador vai ser a primeira de uma 7 que depois vão aparecer ali no capítulo 13 de Mateus. Então, vamos abrir já e ler no versículo 1 do capítulo 13. E diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, ou à beira do caminho. E vieram as aves, e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, e porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos, mais tarde, perguntaram a Jesus o que significava aquela parábola. Vamos ao versículo 18. E Jesus explica, muito claramente. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a parábola do reino, a palavra do reino, desculpem, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado junto no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos, e o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. O que é que nós encontramos? Quais são os elementos que nós encontramos aqui na parábola? Nós encontramos 3 elementos. O primeiro é o semeador, ok? O semeador saiu a semear. E neste contexto podemos ver a Jesus ou até qualquer pregador da palavra. Por exemplo, eu agora estou a pregar a palavra. Poderia ser neste contexto.
O irmão, a irmã, quando prega a palavra a alguém, quando transmite o ensino da palavra a alguém, quando fala do evangelho a alguém, está a ser um semeador, uma semeadora. Concordam comigo? Então, o semeador saiu a semear. A semente é a palavra de Deus. Nós vemos isso em Lucas 8:11 também. A semente é a palavra de Deus. Com tudo o que isso implica. Não somente a cruz, mas também o que se supõe que devemos ser e fazer depois de um encontro com a cruz. E depois encontramos um terceiro alimento, que é esse terceiro alimento que nós vamos ver hoje, de manhã, um bocadinho. É o solo. Vamos falar sobre o solo, os tipos de solo. E o significado é os diferentes tipos de corações e de reações à semente, que é a palavra de Deus. Então, o primeiro alimento, vamos falar da semente. A semente é a palavra de Deus. E nós encontramos que ela tem poder para produzir fruto. Ok? Ela tem poder transformador, ela tem origem divina, e então ela pode transformar, ela pode fazer frutificar. Vejam lá que ela tem poder criador. O Senhor disse, haja e houve. Haja luz, haja isto e houve. Por quê? Porque ela tem poder criador, okay? E poder transformador. Então, a verdade, a questão que é focada aqui não é tanto na semente, mas no solo. Okay? A parábola. O foco da parábola, aquilo que Jesus queria transmitir com isto, o foco não estava tanto na semente, que é sempre boa, porque a palavra de Deus é sempre boa para nós, mas no tipo de solo. E nesta manhã nós somos chamados a examinar o tipo de solo que nós somos, que é os nossos corações. Nós já cantamos hoje em corações. Este é o meu coração, não é? Reina em mim. Já cantamos sobre isso. E que bom, porque estava a preparar o solo para aquilo que vamos ouvir, não é? Então, nós somos chamados para isto. E quando eu estava a meditar nisto, veio-me um versículo à memória que nós conhecemos muito, irmãos, já te dizemos, que se encontra em Isaías 55, 10, 11, que diz que a palavra de Deus, ela não volta para trás vazia, mas que vai fazer aquilo para o qual cumpriu. A palavra de Deus afirma que a semente, que é a palavra de Deus, sempre cumpre o propósito para o qual foi enviada. Ou seja, ela enfatiza mesmo a eficácia, a garantia da eficácia da palavra de Deus. Estão comigo? Mas, nesse versículo, não se menciona algo que pode acontecer, que é a rejeição ou a esterilidade que pode acontecer no solo, como ocorre na parábola. Então, Isaías 55 foca no poder da palavra. Deus garante que dentro do seu plano soberano, a palavra sempre terá efeito para salvação ou para juízo, mas sempre terá efeito. A parábola do semeador vai focar na responsabilidade humana em relação a quando essa semente cai no solo do nosso coração. Então, a semente é boa, mas o solo, o coração, é quem determina se haverá frutificação. Os irmãos estão comigo? A semente é sempre boa, a semente é sempre eficaz, a semente sempre vai para fazer aquilo para o qual é aplicada, mas o solo, o como reage o nosso coração, vai ser determinante. Nem todos respondem bem à semente. Ok? Porque há solos que são duros, que são rasos, que por vezes estão sufocados. Jeremias 8:9 diz: rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Como dizendo, como é que fazem uma coisa destas? Mas o povo rejeitou a palavra de Deus. Por isso é que a palavra de Deus não frutificou nos corações deles. Ezequiel fala também disto.
2:7, mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas a casa de Israel não te quererá ouvir, porque não querem ouvir a mim. Então, Ezequiel prega fielmente como um semeador, mas a terra, o coração era rebelde. E isso aponta para a realidade de que pode existir a rejeição da palavra. E é isto exatamente que a parábola do semeador vai completar. Jesus vai buscar todo esse contexto, todos esses versículos que Deus já tinha falado para o seu povo e agora traz de novo e vai apresentar em um contexto diferente, onde vai dizer: a palavra é eficaz, mas o solo é importante. O solo é importante. Então, embora Isaías 55 nos mostre que a palavra sempre cumpre o propósito, a parábola do semeador vai mostrar a dimensão humana, o livre-arbítrio que temos para escolher e a resposta pessoal que nós vamos dar à mensagem. Ok? Vamos ver então os tipos de solo. Em 1 Coríntios 3:9 diz que nós somos lavoura de Deus. Também diz que somos cooperadores, edifício, tudo isso. Mas diz que nós somos a igreja, lavoura de Deus. Imagina assim um campo grande com terra para semear. Nós somos isso. Tá bem? Da outra vez, nós trouxemos a imagem da videira. Lembram-se? A videira, Jesus no meio. Agora pensem nisto. Um campo pronto para ser semeado. Isso somos nós. E nesta manhã, nós estamos a ser isso. Quando nós olhamos para um campo prestes a ser semear, aquilo até lhe damos muita importância. Quando viajamos, vemos aqueles campos que estão remexidos, né? Aquelas terras que estão remexidas, que não é nada bonito, né? Mas quando já passamos por aquelas árvores com as laranjas, com aquilo tudo frutífero, aquilo é bonito. Mas quando olhamos para aquilo não parece muito bonito, não é? Mas tem um potencial tremendo de frutificar. Depende de como reage o solo. Tu e eu somos esse solo que Deus vai semear, que Deus planta. Podes olhar para o teu irmão e dizer: tu és um solo, hein? Não que cantes um solo, não é para cantar um solo, é que tu és mesmo um solo de Deus. Ok? Estás a ver a cara de terra que tens? Esse és tu. Ok? Esse és tu. Nos tempos antigos, as pessoas passavam por esses solos, por esses campos. A caminhar, muitas vezes, as pessoas se deslocavam, não é? A pé. E claro que tinha muito mais tempo para repararem nessas coisas do que nós agora quando passamos a correr, não é? E eles sabiam identificar os campos que estavam prontos para produzir uma colheita. O primeiro solo que nós encontramos é aquele que recebeu a semente e caiu à beira do caminho, não é? À beira do caminho. Lá está a semente que caiu à beira do caminho. Os historiadores nos dizem que os caminhos normalmente tinham apenas 1 metro de largura, um pouco mais, é mais ou menos isso. De modo que não era desperdiçado uma quantidade excessiva de terras, não é? E, como resultado disso, os caminhos se tornavam duros, espancados pelo sol, pelo vento, pelos cascos dos animais, pelos pés das pessoas que vinham e andavam por eles todos os dias e, por vezes, até pisavam aquela semente que o semeador tinha deixado ir um bocadinho mais longe e tinha caído ali, não é? E isso dificultava que a semente, claro, frutificasse, ficou fora. Em Mateus 13:4 nos diz a palavra que a interpretação, neste caso 13:19, a interpretação desta parte da parábola é que, ouvindo alguém a palavra do reino, ou seja, ouvindo alguém a palavra de Deus, que tem poder para frutificar, e não a entende, vem o maligno e a arrebata o que foi semeado no coração. Este
é o que foi semeado junto ao caminho. Nós vemos na parábola que vieram as aves e a comeram. Jesus diz, o que significa é que a pessoa não entendeu a mensagem, ela ouviu, mas não entendeu, e o maligno vem, Satanás vem, arrebata essa mensagem e ela não vai frutificar. Ou seja, aqui encontramos um solo que não entende o que a palavra significa. É a pessoa, o coração que ouve, mas não percebe bem aquilo que está a ser dito. Então, o inimigo vem e rouba a palavra. Normalmente são pessoas com um coração que não fazem mínimo esforço também por entender a palavra de Deus. São pessoas que recebem, não entendem, mas também não querem perguntar. Okay? São pessoas que não procuram conhecer mais e mais a palavra de Deus. É muito curioso porque quando Jesus diz a parábola primeiro, os discípulos depois lhe disseram a Jesus assim à parte, ouve lá, o que significa isso? O que significa essa parábola? E Jesus lhes diz assim, se vocês não entendem esta primeira, que eu estou a dizer agora, se vocês não conseguem entender esta primeira, não vão perceber as outras todas. É o que Jesus diz aqui. Então, depois explicou-lhes, ok? Jesus estava a dizer, tipo, vocês não percebem o básico. Como é que vocês vão entender o resto todo? O solo à beira do caminho é alguém que não se empenha, nem investe tempo, nem esforço nenhum em entender a palavra de Deus. Também pode acontecer que não haja quem explique. É verdade, não é? Pode acontecer que não haja quem explique. Por isso é que nós precisamos de discipuladores. A lista de inscrição está aberta. Para quê? Para explicar a palavra. Não é? Como é que se anda a converter se ninguém vai, se ninguém prega, se ninguém explica? Então, nós precisamos também dessa ação da parte da igreja. Mas há pessoas que simplesmente não se esforçam em aprofundar mais no conhecimento, em perceber o que se está a dizer. Os irmãos entendem? Quantas vezes vocês já não convidaram alguém para vir à igreja? A pessoa até veio, ouviu, não percebeu, foi-se embora, mas também não te perguntou o que significava aquilo. Nem disse, não é? Nem perguntou, eu tenho uma dúvida. Entrou e saiu, mas não percebeu. Por isso que a palavra não pode ali frutificar. Então, Jesus logo já estava a advertir aos próprios discípulos da importância de se aplicarem para perceber aquilo que Jesus estava a pregar. Ok? E Jesus, então, debaixo da questão deles, diz, então, eu vos vou explicar. Não é? E explicou. Lembram-se quando Jesus encontrou um doutor das Escrituras que lhe disse, mestre, que farei para heredar a vida eterna? E Jesus lhe disse, que está escrito na lei? E depois há uma outra pergunta pequenina, não sei se reparaste. Como lês tu isso? Ou seja, como interpretas tu isso? Jesus está preocupado em como nós interpretamos as Escrituras. Lhe perguntou a este jovem, não é só conhecer, é o que tu entendes disso. É porque se tu entendes mal isso, não vais muito longe. Entendem, irmãos? Então, nós devemos ser aquele solo disposto a perceber a palavra de Deus, perceber a mensagem da parte de Deus. Eu trouxe um slide aqui, que é o número 3, que eu gostava de colocar, que tem sido um slide que eu utilizo muito, às vezes, no aconselhamento. Às vezes as pessoas têm dificuldade em perceber que precisam que a palavra traga luz ao entendimento. Porque há trevas em volta dela, há falta de conhecimento, há escuridão. Então, é necessário que nós abramos a Bíblia, como está aqui aquela moça, não é? Abramos a Bíblia
e através do entendimento das Escrituras venha a luz para a nossa cabeça, para que assim nós possamos ser aquele solo que frutifique. Os irmãos estão comigo? É importante ser esse solo. A palavra precisa de ser percebida para frutificar. Por isso eu vos digo uma coisa, irmãos. É uma responsabilidade muito grande estar aqui, da qual eu gostava de fugir a CTPs às vezes. Porque também é através da explicação da palavra que a igreja recebe também luz. Mas claro que não é na nossa capacidade, nós temos que preparar, aí está. Mas é o Espírito Santo que faz a obra. Mas é uma responsabilidade muito grande quando nós vamos pregar a mensagem da palavra de Deus. Muito grande, irmãos. O problema aqui com este solo à beira do caminho é que não investe tempo em perceber. Nós estamos na era que é tudo rápido, queremos tudo cozinhado, tudo micro-ondas, fácil, sem esforço. Quantos daqui é que já usaram o ChatGPT? Inteligência artificial. Quantos podem dizer dos que usaram que usam todos os dias? Ei! A inteligência artificial hoje faz coisas incríveis e nos traz informações incríveis, mas não deixa de ser uma inteligência artificial. Qualquer dia, as futuras gerações não pensam. Quem pensa é o ChatGPT, não é? Então, está-se a criar uma geração preguiçosa. Este é o nome. Não vamos fugir disto. Este é solo. É preguiçosa. O quê? Abrir a Bíblia para entender aquele versículo? Não! E agora vou perguntar ao ChatGPT. Só que o ChatGPT vai buscar tudo que há, todos os pensamentos, e às vezes te traz uma coleção de pensamentos que sais dali pior do que aquilo que entraste. Porque não te define nada, ele te apresenta tudo. Não é? Nós precisamos passar tempo com a Bíblia, na presença do Espírito Santo, para que ele ilumine o nosso entendimento. Ok? Não investimos tempo. E eu trouxe também uma outra imagem, e vou parar com as imagens, irmãos, mas esta é muito, muito elucidativa. Eu até nem tirei nada do que está ali, não é? Estamos a viver numa era da distração, ok? Perdendo o foco no eterno. Por acaso, nesta imagem estava um homem, mas podem colocar aí mulher também, ok? Está como que há um pregador na Espanha que se chama Itiel Arroyo, e ele diz que por vezes as pessoas ficam idiotizadas com o telemóvel, idiotizadas, não é? Estão ali. Às vezes entram numa sala, estão todos com os telemóveis, não é? Ou tu estás a falar, qualquer um de nós aconteceu. Agora que não. Pensa que a vocês nunca vos aconteceu que alguém vos falou e vocês estavam. Acontece assim, não é? E depois é, mãe, filho, estou-te a falar. Não é? Tens que tocar a pessoa para que saia daquele transe do telemóvel e consiga colocar foco naquilo que tu estás a falar. Irmãos, o solo à beira do caminho é isto. É alguém que não entende. E como não entende, vem o inimigo, tique, vem as aves, os passarinhos e pega a semente e a semente não vai frutificar. Então, conclusão. Tu podes vir anos e anos à casa de oração. Tu podes ouvir os 52 sermões, como o pastor Juan disse no domingo passado, um por cada domingo. Mas se tu não te aplicas em perceber bem aquilo que a palavra diz, ela não vai frutificar no nosso coração. Está comigo? Lembram-se de Filipe ao pé do carro, a correr ao pé do eunuco? Entendes o que lês? Olha, preocupa, entendes o que lês? E o eunuco ali a ler Isaías, tipo, não. Como é que eu vou entender se ninguém me explica? E Filipe, pois, claro. Então, sobe ao carro, vou te explicar. E o fruto foi um batismo logo, imediato, depois daquela explicação toda. Explicação, nós precisamos disto, de perceber.
ok? Se eu vou chamar aqui, me passou isso pela cabeça, mas digo, não tenho muito tempo. A gente que estuda no ETAD agora, atualmente, e ver a diferença de quando não estudava e quando começou a estudar, o que é que produziu isso na sua cabeça? O entendimento das Escrituras. Agora lancei a publicidade de ETAD. Vamos para o segundo solo. O solo pedregoso, ok? Um solo que tem pedras. Diz que a semente caiu em lugares rochosos, onde eles não tinham muito solo. O que significa é que, normalmente, quando um fazendeiro ia arar o campo, ele lavrava, não é? As pedras tão fundo quanto o arado lhe permitia, e ele tirava todas as pedras. Mas, por vezes, por causa do solo que existe em Israel, era um solo que tinha muita pedra calcária que ficava lá. E então, ficavam embaixo da superfície da terra e não se via. E aí caía a semente. Mas como não havia profundidade, o que acontecia? Que a raiz não ia lá, muito lá ao fundo. Diz Mateus que o que foi semeado em pedregais é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com muita alegria. Uhul! Acabei de receber uma mensagem da parte de Deus, acabei de ouvir o Evangelho, acabei de ouvir uma promessa da parte de Deus. Mas diz que não tem raiz em si mesmo. E chegada a angústia, chegada a perseguição por causa da palavra que recebeu, logo se ofende. Lucas diz que as que caíram sobre a pedra são aqueles que quando ouvem, recebem com alegria, mas não têm raiz, pois creem por algum tempo, mas abandonam a fé em tempos de provação. Esse é o coração que quando ouve a palavra de Deus, quando ouve o Evangelho, sabem aqueles amigos que às vezes nós também trazemos, e às vezes nós, quando estamos aqui, ouvimos algo da parte de Deus, recebemos com muita, epa, grande mensagem, epa, grande promessa da parte de Deus, uma alegria tremenda, e eu tenho uma promessa da parte de Deus, eu tenho isto da parte de Deus, mas depois, como não tem profundidade na sua fé, o que acontece é o quê? É que vem a perseguição, vem a prova e não dura nada, não frutifica, a planta morre, ok? Sabem que em Lucas se utiliza uma expressão no texto da parábola que diz: caiu sobre a pedra e tendo sido germinada, ou seja, a sementinha saiu, foi secada por não ter umidade, diz Lucas. Por isso é que é muito bom ver as versões dos dois evangelhos, por não ter umidade. Essa palavra, umidade, que está ali, é a mesma palavra que nós vemos em Jeremias 17:8, que diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. É a mesma palavra aqui do que a mesma palavra utilizada em Lucas. E não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Então esta palavra utiliza uma analogia que tem a ver com um constante contato com a fonte de água. Ok? E o que acontece com a pessoa, o solo, que recebe essa semente, mas tem pedras. A pedra impede que a raiz afunde e chegue aonde? Chegue a uma camada onde recebe a água. Então, é um coração que tem
vive o cristianismo e vive a mensagem de Deus de uma maneira muito superficial. Por isso, quando vem a prova, não frutifica. Não dá nada. Porque não tem as suas raízes bem lá no fundo em Cristo. Não aprofundizou a sua fé em Cristo. Então, não pode frutificar. Estão comigo? Depois temos, já passou o solo de pedra já passou, agora vamos ver, já passou não, ainda não foi colocado. Essa malta da multi. Sim, já passou, agora vamos para o solo com espinhos, ok? Diz que outra caiu entre espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Nós precisamos entender, para este exemplo, que o agricultor preparou o solo com muito cuidado. Mas as ervas daninhas que tinham crescido lá, já tinham deixado sementes para as próximas. Mas não se viam, não é? E essas que estavam lá, que já estavam no chão, sugaram a força do solo, não é? Para quê? Para que não germinasse a palavra, neste caso, a palavra de Deus. Diz Mateus que o que foi semeado neste solo, houve a palavra, mas os cuidados do mundo, deste mundo, as coisas que este mundo nos oferece, a sedução das riquezas, sufocam a palavra. E então ela fica infrutífera. Lucas nos diz que a ansiedade e a riqueza e andando nos prazeres da vida são sufocados e não chegam a amadurecer sequer. Então este solo é um coração que está virado para as coisas deste mundo. Está virado para as coisas passageiras. Está virado para uma atitude também de ansiedade e de falta de confiança em Deus. Jeremias 4:3 nos diz, o Senhor disse a Jeremias: diz a Judá e a Israel, preparai para vós o campo de lavoura, que é o solo, e não semeieis entre espinhos. Não é? Então, Deus já tinha avisado. Semear quando há sementes de espinho ainda no nosso solo, em um futuro pode afogar tudo aquilo que é plantado. Por isso é tão bom nós termos uma atitude, não é? Como disse o salmista: examina-me, Senhor, examina-me o meu solo. Se ainda está lá alguma semente daninha que ficou do passado, algo que o passado deixou ali, que me pode impedir de que agora a semente da tua palavra prospere. E quando falamos de espinhos, irmãos, há muita coisa que podem impedir do nosso passado que a palavra cresça. E, fundamentalmente, ideias erradas, fortalezas que estão ali, que têm que ser destruídas com a verdade da palavra de Deus. Mas para isso eu tenho que ser um solo que diga: Senhor, tira as pedras e tira os espinhos. Tira tudo aquilo que está a impedir que a palavra frutifique mais. Por quê? Porque afinal há uma responsabilidade da parte humana, que nós deixarmos limpar o solo do nosso coração para que a palavra frutifique. E finalmente nós encontramos a boa terra. A boa terra é um coração que recebe e é obediente à palavra de Deus, percebe a palavra de Deus e acata a palavra de Deus. Diz que o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e produz 100, 60 ou 30. Ok? E Lucas nos diz: a parte que caiu em boa terra são os que com o coração bom e nobre
tendo ouvido a palavra, não a deixam ir, mas produzem fruto com perseverança. O Salmo 1:3 diz que aquele, não é, que permanece junto ao Senhor, ele é como uma árvore que está semeada junto a correntes de água e dá o seu fruto na estação própria. Agora, encontramos aqui algo muito curioso, não é? Encontramos aqui 100, 60, 30. Encontramos esta expressão. E a mensagem, o título que eu dei à mensagem hoje foi 100 por 1, não é? Precisamente indicando a maior produção que o solo poderia ter em um coração que recebe a palavra do Senhor. Agora, dar fruto a 100, o que significa isso? Dar fruto a 100, é interessante ver isto. Nos tempos bíblicos, especialmente na Galileia e na Judeia, a proporção normal que dava fruto uma semente era de 5 a 10 grãos por cada semente. 5 a 10. Diz que uma colheita excelente seria de 15 a 20. Ok? E uma colheita má é 2 por 1. Isso era mais ou menos o que se praticava naquela época. Então imagine, até Flávio Josefo, que é um historiador daquela época, diz que 30 por 1 era considerado uma colheita miraculosa, extraordinária. Isso não havia. Havia, mas era muito raro. 30 por 1. E Jesus diz que aquela semente que cai na boa terra vai frutificar 30, 60 e 100. O que Jesus queria dizer com isto? O que Jesus queria dizer com isto é que o poder da palavra de Deus, quando cai em um solo bom, vai muito além do que naturalmente é esperado. Por quê? Porque conta com o poder sobrenatural e o poder de multiplicação divino. Entendem? Então era muito mais do que aquilo que se podia esperar. E Jesus utilizou esta expressão porque ele sabia, na cabeça deles, que 7 por 1 era normal. Como é que agora era 100 por 1? Só Deus pode fazer esse tipo de multiplicação sobrenatural na nossa vida. Algo que nós pensamos, mas uma frase de Deus pode frutificar a esse ponto? Pode. Uma frase da palavra de Deus pode levar a uma cura sobrenatural. A mensagem da cruz do Evangelho pode levar a uma pessoa a ressuscitar espiritualmente. A palavra de Deus tem um poder sobrenatural, que quando cai em um solo bom, vai frutificar até pode 100 por 1. Era o que Jesus estava a querer dizer aí, não é? Então, aquele que representa a boa terra é aquele que ouve a palavra com atenção, é aquele que procura entender o que a palavra diz, é aquele que pede ajuda ao Espírito Santo para entender aquilo que está a ser pregado e dito ou lido, é aquele que guarda com perseverança a palavra de Deus e é aquele que anda em fé. Então, qual desses solos representa o nosso coração hoje? Será que o nosso coração é aquele que está, o solo que está à beira do caminho? Será que é aquele que tem pedras? Será que é aquele que ainda tem os espinhos ali a sufocar aquilo que Deus quer fazer na tua vida? O Senhor quer fazer, quer frutificar, mas não pode. Estás sufocado pelos espinhos. Ainda estão ali coisas ligadas ao mundo, ligadas ao teu passado, que não te deixam frutificar. Ou será que tu és um bom solo, uma boa terra? Como preparar o solo? Oséias nos diz que nós devemos arar com arrependimento. Nós devemos deixar que Deus examine, fale aquilo que está a acontecer no solo do nosso coração, mas tem que haver um arrependimento. Irmãos, hoje se fala muito no avivamento. Avivamento aqui, avivamento ali. E aí uma pessoa fica assim, meu Deus. Um ajuntamento de 45 mil pessoas num estádio não significa necessariamente um avivamento. Os irmãos estão comigo? Amém. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça.
não é um ajuntamento de pessoas, um avivamento. Tu ajuntas isso e mais, contratando a cantores famosos que vêm daqui e dali. Porque as pessoas vão lá para ouvir o cantor. Desculpem, irmãos, mas é mesmo assim. E depois sai nas redes. Grande avivamento em Portugal. E eu ouço, agora de Espanha, dizem-me, epa, em Portugal houve um avivamento. Onde? Ah, é que se juntaram 40 e tal mil pessoas em um estádio. Ok. Avivamento é arrependimento, irmãos. Todos os avivamentos da história começaram com arrependimento por causa de pecado, irmãos. Vão lá na história. Ajuntar pessoas hoje é o mais fácil. Isso não é avivamento. Isso não é preparar o solo. Preparar o solo é pregar a palavra de Deus de tal forma que haja um mover em que o Espírito Santo produza arrependimento. Isso é avivamento. Sem arrependimento não há avivamento. Há movimentação, há muita dopamina, há muitas emoções. Mas espreme isso. Quantas almas estão salvas? Irmãos, perdoem que seja assim, mas é mesmo assim. Avivamento é arrependimento. Oséias dizia, vocês tem que haver um arrependimento do vosso coração. Remover os espinhos das prioridades erradas da nossa vida. Pedir a Deus um novo coração, como Ezequiel dizia. Meditar na palavra e praticá-la diariamente. Amém? Então, o que é que vamos fazer? Que tipo de solo somos? Que nós possamos dizer nesta manhã, irmãos, Senhor, prepara o nosso coração como boa terra. Ele vai fazê-lo, mas nós temos que estar aqui dizendo, mas arranca de mim as pedras da superficialidade. Eu não quero viver um cristianismo raso. E acredito que os irmãos também não. Os irmãos querem viver um cristianismo, querem ver a palavra de Deus frutificar na vossa vida de uma maneira profunda. Não queiramos um cristianismo raso, irmãos. Senhor, remove de mim os espinhos da preocupação, das prioridades erradas na minha vida. Que a preocupação, a ansiedade pelas coisas deste mundo e as coisas, o que vai acontecer amanhã. Vivemos em tempos completamente inestáveis, irmãos. Basta ligar a televisão. O que vai acontecer aqui amanhã à tarde? Alguns ficam ligados à televisão, se o outro lançou uma, se o outro devolveu, se foram 10, se foram 30, se caíram 40, se caíram... Irmãos, a nossa confiança está no Senhor. E a palavra de Deus diz que aquele que confia no Senhor é como aquela árvore que está plantada à beira do ribeiro, e em todo o tempo ele frutifica, independentemente do que acontece, a sua folha é sempre verde. Porque as suas raízes foram buscando o quê? A umidade, o manancial de águas vivas. A confiança no Senhor. Então que o Senhor tire de nós os espinhos da preocupação e das prioridades erradas. E também que tire de nós o caminho endurecido pela incredulidade. De alguém que não quer perceber. De alguém que não investe tempo em perceber e escolhe não acreditar. Porque o inimigo faz a sua festa ali com a incredulidade. Então, que nós não tenhamos preguiça de prosseguir em conhecê-lo, de prosseguir em conhecer e perceber a sua palavra, irmãos. Todos nós, neste lugar, temos um entendimento do quanto nós estamos familiarizados com a palavra de Deus. Tu sabes e eu sei o quanto estamos familiarizados com a palavra de Deus. Os irmãos percebem o que estou a dizer? O quanto nós aprofundamos em perceber a palavra é o quanto vai acontecer que vai frutificar a nossa vida.